A Rose Instablog não estudou moda, a Fernanda não estudou moda, a Gerlúcia não estudou moda, mas quer ser. E eu já vou começar essa live contando um segredinho para vocês. Eu também não fiz moda. Olha só como não é, então, a máxima, né? Assim, você não necessita ter feito moda para ser consultora de estilo. Olha que coisa boa. Por isso que eu falo que qualquer pessoa saindo do zero pode se tornar consultora de estilo. Por quê? Porque existem alguns pontos que eu vou contar para vocês que vocês precisam sim ter conhecimento. Como é que você vai ter esse conhecimento? Fazendo a formação de consultoria de estilo. Sem a formação você vai conseguir? Você pode ter um olho clínico muito bom, né? Você pode ser uma pessoa muito ligada à estética, muito ligada a tendências, muito ligada a modelagens. Tudo isso ajuda bastante para você ter uma certa facilidade na hora de aprender. Sem isso eu consigo ser uma consultora de estilo? Dificilmente. Sem a tua formação, né? Dificilmente, porque dentro da formação você tem lá o passo a passo, você tem um caminho a ser trilhado e as técnicas ensinadas para você. Não adianta você pegar, assim, por exemplo, uma revista, né, e falar assim: eu achei isso bonito, né? Gostei, achei bonito. Bonito é muito relativo. A gente, dentro da consultoria de estilo, a gente não trabalha com bonito, não trabalha com feio, a gente trabalha com o que é adequado, o que realmente harmoniza a beleza daquela cliente, o que vai harmonizar o tipo físico dela, dentro da necessidade dela, do que ela quer, né, trabalhar, do corpo dela. Então, são vários pontos a serem trabalhados que precisa aí de uma formação para você conseguir interpretar. É como se você tivesse um quadro na sua frente de um artista e você acha o quadro, você consegue reconhecer quais são as cores. Estou olhando para o meu quadro aqui. Você consegue reconhecer quais são as cores, você até consegue reconhecer as formas, mas se não tiver o artista ali, de repente, do teu lado, falando assim: olha, essa forma é por isso, essa harmonia de cores, ela está agradável aos seus olhos porque foi feita uma harmonia de cores, né? Então, a consultora de estilo, ela tem esse conhecimento de olhar algo, interpretar algo e mais, construir algo também. Então, digamos que uma cliente queira transmitir elegância, por exemplo, né? Uma seriedade, que acaba que o elegante, se ele for muito clássico, né? E o clássico sempre acaba elegante, tem um porquê. Por que o clássico é elegante? Né? Por que isso acontece? A gente tem aí toda a questão de coordenação de cores, as cores do clássico, que normalmente são cores mais apagadas, né? São cores que não vibram muito, ou tem uma harmonia muito próxima uma da outra. A combinação de cores dela, a modelagem que essa mulher clássica usa, a quantidade de ornamentos que ela coloca são menores. Então, tudo isso são técnicas que a gente aprende, né? Para, então, construir ou para identificar um estilo. Eu percebo muito, né, na profissão, tanto das minhas alunas, mesmo quando eu não dava aula ainda, né, mas quando eu era formada e trabalhava, que, normalmente, as pessoas que vão trabalhar com consultoria são pessoas que já estão, não no mercado de moda, mas trabalham com uma outra coisa. Eu vejo muita advogada indo para esse lado, tá? Tem realmente... conheço muitas advogadas que se tornaram consultoras de estilo. Então, a gente falou já de transição de carreira aqui, né? Por que muitas vezes acontece essa transição de uma mulher que já está, de certa forma, madura, né? Na idade. Não, assim, a gente viu também uma mulher de 60 a mais, que foi a Ruba, que esteve aqui, conversou, falou como renovou a vida dela, mas normalmente acontece porque a pessoa já escolheu uma profissão prévia, né? Ela já fez lá a faculdade dela, fez algum curso técnico, e aí ela resolveu abraçar a paixão, que é a paixão por moda, né? Então, a pessoa... Agora, as pessoas confundem a paixão por moda. O que é moda? Você sabe o que é moda em si? Qual é a diferença de moda, a diferença para estilo? Ó, Pi já mandou mensagem para entrar, Patrícia Dornelas Consultoria também. Daqui a pouco eu vou chamar vocês, se preparem aí. A diferença é a seguinte: a moda, ela representa um momento, ela representa o coletivo.
Por isso que a gente fala assim, a moda dos anos 50, a moda dos anos 60, né, os anos 70, tem lá toda a questão que a gente reconhece muito bem, a moda desses anos que eu falei, né, anos 20. O que aconteceu em cada período desse? Teve uma movimentação ali, social, econômica, tudo isso vai interferir na moda, que é o que a gente vai vestir, né? Agora que a gente está numa pandemia, tá todo mundo mais em casa, a gente está percebendo muito o aumento de roupas confortáveis, não é? Se a gente começar a ver, ninguém está comprando nada muito estruturado para ficar em casa. Como a gente está muito em casa, a gente quer esse movimento, a gente quer esse conforto. Provavelmente, daqui para frente, né, vamos ver como é que vão ser os desfiles, o que vai ser apresentado nas lojas, mas as marcas também estão se movimentando para construir mini coleções que tragam esse conforto, tá? Então, a moda, ela vai acompanhar o movimento, é o coletivo. Então, eu tenho que entender... O que é que a gente fala assim, eu estudei moda, o que você aprende na moda? É fazer um croquis, um desenho de croquis? Preciso? Não, você não precisa saber desenhar para ser consultora de estilo. Ah, eu preciso saber costurar? Também não, você não precisa costurar. É interessante você ter conhecimentos de tecido? É interessante, tá? Porque na hora que você for fazer um personal shopping com uma cliente, na hora que você for comprar, na hora que você for ver um caimento, é interessante você saber se aquele tecido é um tecido sintético, se ele é um tecido natural, se ele é um tecido artificial, o que isso impacta, o que isso diferencia no caimento, na temperatura, né? Só que tudo isso vocês vão aprender. Isso tudo são técnicas que é um conhecimento que alguém ensinando no ponto certo lá, né? Você vai aprender e vai ser um conhecimento que você vai adquirir para aplicar. Tá? Agora, várias coisas que são ensinadas em moda de corte e costura, por exemplo, né? Planejamento de coleção, nada disso é essencial para a consultoria. Então, é uma profissão que você consegue aprendendo a sequência dela, aprendendo o porquê, né? Primeiro também, eu sempre falo, que cada pessoa é diferente da outra, e aí entra o estilo. O estilo é uma coisa... E a moda é outra. Com certeza vocês já ouviram a seguinte frase: a moda passa, o estilo fica. Não já ouviram isso? É uma frase de Coco Chanel, né? Atribuída a Coco Chanel. Por que isso acontece? Porque a moda, ela é cíclica, né? Então a gente vê, às vezes a gente fala assim, tá tendo uma releitura dos anos 80. O que é isso? Você pegou alguma referência lá dos anos 80, que quem lembra, né? Tinha Jane Fonda, aquela coisa do final dos anos 70, início dos anos 80, muita lycra, né? Tinha muita roupa também de ginástica. Vinha os anos 70, veio aquela questão toda de dancing, de disco, também tinha muito lurex, muito brilho. E aí, o que é essa releitura, né, dos anos 80? É fazer alguma peça que tenha essa carinha. Mas a consultora precisa saber disso ou construir isso muito dificilmente, ela tem que estar atualizada, isso com certeza, né? Então, eu acredito que todo mundo que vá ser consultora, de uma certa forma, ela está ligada, ela gosta da estética, ela está observando. Isso precisa, tá? É preciso ser uma boa observadora, é preciso entender um pouco de modelagem, preciso entender muito de modelagem, eu vou ter que pegar uma roupa, desconstruir a roupa, não. Você tem que saber que uma roupa, que ela é mais abaulada, que ela é mais arredondada, que ela vai criar um volume, são proporções, né? Proporções. Então, vamos lá, falar de moda e estilo. Moda é isso, moda é o coletivo, é a representação de um momento. E quando a gente fala assim, tá na moda usar pantacur, digamos. Por que tá na moda usar pantacur? Porque muita gente está usando. Então, quando muita gente usa alguma coisa, isso diz que está na moda, né? Está na moda, moda vem de modos, né? Então, vem de modos, e fashion também, vem de fazer, do francês, do façon, e moda vem do mode, também lá do francês, também que é de modo, né? Modo ou fazer, e aí tem duas interpretações, o americano acabou pegando o façon, do fazer, e os franceses botam mode, que é de modo, né? Então, é o modo que todo mundo está ali vestindo. Então, tá na moda determinada coisa, X coisa. Agora, e o estilo? O estilo, ele vem de uma outra referência. O estilo vem de como é que fala? Uma ferramenta, digamos assim, uma ferramenta de escrita,
tá? Que era acoplada ao braço, tinha uma ponta no fundo, isso se chama estilos, o nome dessa ferramenta. Que a pessoa colocava no braço, prendia e escrevia. Então, o estilo, ele é único, porque a nossa escrita, ela não é única. Você pode até copiar ali, alguém tem uma letrinha muito parecida com a outra, né? Às vezes a pessoa vai tentar imitar a sua assinatura, principalmente os filhos, para poder se livrar ali de um boletim. Mas, normalmente, cada um tem o seu traço, cada um bota uma força diferente. Então, ele é único. Então, o estilo, quando a gente fala de estilo, consultoria de estilo, a gente está tratando de uma pessoa individual. Tem muito aí uma questão de humanas, né? De relações humanas, onde você precisa entender o próximo. Então, é uma área que, apesar da parte técnica, você vai saber, por exemplo, anota aí que eu falei os pontos que tem que saber. Identificar o estilo, tá? Então, identificar o estilo é você interpretar quais são os elementos, quais são as referências atribuídas a cada um dos estilos. A gente sabe que existem 7 estilos universais, né? Foi a Alice Parsons que identificou esses 7 estilos. Agora, só existe 7 estilos? Não, porque a gente faz uma interseção entre esses estilos. Então, a gente tem que entender os universos visuais de cada um desses estilos, e aí as interseções são inúmeras. Então, por exemplo, eu vou dar exemplo de um estilo aqui, tá? O estilo confortável, que se chama o esportivo, né? Muita gente fala que é o estilo natural. Esse estilo tem alguns elementos que são atribuídos a ele que são mais característicos, né? As pessoas que têm esse estilo, elas prezam por conforto, por exemplo. Então, agora está todo mundo em casa, todo mundo virou estilo esportivo porque é confortável? Não, porque não é tão carne e osso, assim, né? Unha e carne, não é tão preto no branco, tá? Por quê? Porque entra a questão de modelagem, entra a questão da cor. Agora, com certeza, você não vai, de repente, trocar o seu estilo, mas as suas referências, as suas necessidades nesse momento de pandemia vão ser, sim, por mais conforto, tá? Então, o que essa mulher do natural gosta? De tecidos que não amassem, de tecidos que são práticos, né? Então, ela é uma mulher... Agora, por outro lado, ela também gosta de tecidos naturais, tecidos que respiram, porque um tecido que ele abafa, que faz você transpirar, pode ser lindo, né? Mas ele não é tão confortável, o toque dele também não é tão agradável. Então, são vários elementos que vocês vão vendo aí, né? E vão montando como se fosse um quebra-cabeça. Gosta muito de jeans, gosta muito de que é um tecido natural, né? Vem do algodão, o próprio algodão, uma camiseta de malha, que tem o conforto, né? Então tem que entender quais são essas referências. Uma mulher que talvez não ligue tanto para maquiagem, tá? Então ela não vai querer investir tanto dinheiro, de repente, numa base super cara, quando um BB cream ali, ou um filtro solar que tem uma corzinha para ela dar um aspecto saudável, dar um aspecto de tratada, né, a pele tratada. Então, várias referências ali dessa mulher, desse universo, tá? E a gente tem os outros universos. Então, assim, precisa fazer moda para entender isso? Não, você precisa aprender quais são os estilos e quais são os universos visuais de cada estilo. Aí você vai, tá bom, mas a minha cliente tem vários estilos. É possível. Aliás, todas nós temos vários estilos, tá? A gente tem aí mais ou menos 3 estilos que são mais predominantes. Isso é bom, isso é excelente, porque você imagina acordar todo dia com o mesmo estilo, todo dia com a mesma cara, parece até a Turma da Mônica, né? Que você abre aquele armário, tá lá a Mônica com os vestidinhos vermelhinhos dela. Não é assim, tá? A gente é mutável, a gente muda, cada dia tá de uma temperatura, um clima, um dia tá sol, um dia tá nublado, outro dia tá calor, outro dia tá frio, outro dia você acorda bem, feliz da vida, louca para botar uma cor, outro dia você tá mais introspectiva. Agora, sempre isso aí tem o que representa todo esse momento, né? Tem as cores, que tem um outro ponto aí que vocês vão aprender, sim, vão ser necessário você aprender. Que de cores eu preciso saber? É interessante você saber que cada cor tem uma intensidade, uma profundidade, uma temperatura, tá? Por quê? Porque na hora que for fazer a coordenação de cores, você vai entender qual cor fica melhor com a outra. Você vai saber que uma pessoa que tem um contraste mais profundo, né? Que é o meu caso, eu tenho cabelo escuro, eu tenho um olho escuro,
coordeno bem com cores que também tenham essa profundidade, né? E como é que eu vou coordenar cores? Isso aí você vai aprender na formação de consultoria de estilo. Por que é harmônico, né? Eu falei para vocês do quadro. A gente olha um quadro e fala, nossa, eu adorei essa coordenação de cores. Não é aleatório, né? O pintor mexe também com essa questão, né, de harmonia de cores. Ele entende muito das cores. Semana passada eu mostrei um livro aqui para vocês que fala só sobre cores, sobre a psicologia das cores também. Porque cor é muito de sentimento. Cores passam um sentimento. Semana passada, na sexta-feira, eu estava aqui de amarelo, né? Na sexta-feira eu estava de amarelo. Todo mundo falou, nossa, você está radiante de amarelo, porque o amarelo, ele passa essa alegria, passa essa comunicação, passa essa coisa de ser radiante. A cor do sol, né? É uma cor iluminada, de fato. Então, cor também tem a ver com estilo. Tem. Você vai aprender que determinadas cores combinam mais com determinados estilos. Uma pessoa que é super criativa, imagina aí, uma pessoa assim que mega comunicativa, super criativa, aquela que bota tudo e gosta muito de cor. Por que ela usa muita cor? Porque ela é muito comunicativa. A pessoa muito comunicativa, muito criativa, ela faz muita coordenação de cores. Isso comunica mais, tá, do que uma cor neutra, uma cor com baixa intensidade, acaba ficando realmente uma cor mais apagada. Então, são vários elementos. Agora, adianta só, né, como eu falei semana passada, vou ali dar um Google, como coordenar cores. Adianta só, de repente, para você, tá? Para você usar em você já conhece mais ou menos o que você gosta, você vai ali mais ou menos entender. Adianta para você ser uma consultora de estilo? Não. Você precisa realmente entender como fazer esse entremeado todo. Porque uma coisa vai ligando a outra, tá? Então, um ponto a gente falou são os estilos, o outro ponto são as cores, o outro ponto tem a ver com modelagem. Cada um dos estilos, cada uma das pessoas gostam de uma modelagem também diferente da outra, né? Já reparou? Calça jeans, por exemplo. É calça jeans, né? Calça jeans, você pensa assim, calça jeans é tudo igual. Não é, né? Tem um corte, então tem a boyfriend, tem a flare, tem a reta, tem aquela que é toda rasgada, tem uma que é toda de jeans natural, né? Aquele jeans mais escuro, tem outra que é toda rasgada, toda com tie-dye, tudo isso, cada uma dessas calças comunicam uma coisa e são adequadas para determinado tipo físico. Se a cliente te pedir também para valorizar algo, tá? Então, vamos pensar assim. Eu tenho uma cliente que ela tem quadril largo, aí fala assim, então, por que não pode ficar presa em caixinha? Porque, digamos assim, eu tenho uma cliente que ela tem um quadril largo, então eu vou disfarçar o quadril dela. Quem disse que ela quer? Tá? Tem que perguntar, e aí entra a questão que eu falo muito, que é de humanas, né, da escutativa. Você precisa saber se ela quer disfarçar o quadril, porque ela ama, ela quer muito, né? Tem pessoas que colocam silicone no bumbum para ter volume. Aí você vai lá e você vai, de repente, colocar alguma coisa que tampe, né? Não faz muito sentido. Então, a gente está falando aí de estilo, de cores, de modelagem, de interpretação, de comunicação que cada uma transmite. A gente tem que pensar também no tipo físico, né? Que cada cliente tem um tipo físico. Não adianta você pegar e falar assim, essa roupa só fica boa em determinado tipo físico. Isso não existe mais, isso está meio que caindo, né? Por isso até que hoje em dia a consultoria até moderna, né? Uma consultoria moderna, que é até um método que eu trabalho, que é isso, de você ter muito ponto de contato com a cliente para entender o que ela quer. Muitas vezes ela tem lá o quadril largo dela e ela está afim de usar uma calça que transmita o estilo que ela quer comunicar. Mas não está preocupada. Se vai aparecer maior, se vai aparecer menor, tá? Então tem que ter esse entendimento. Agora, é interessante aprender sobre peso visual. O que é o peso visual? Onde a pessoa tem mais volume. Para quê? Para que se a cliente quiser disfarçar, você vai saber quais são esses truques aí que você vai fazer para disfarçar. É uma modelagem, entra a cor. Cor tem papel fundamental aí na consultoria, tá? Porque a gente faz
toda relação, quando você faz uma combinação de cores, né, uma coordenação, e você sabendo da intensidade, da profundidade dela, você consegue jogar com qual vai aparecer mais, qual vai aparecer menos. Então, se você quer que o lugar, né, do corpo que a cliente gosta apareça mais do que ela não goste, você vai saber qual dessas cores você vai colocar naquele ponto e qual você vai colocar em outro ponto. Então, preciso ter estudado moda. Eu, como falei, não estudei moda para saber isso. Eu estudei essas etapas, né? Esses mini módulos, digamos assim, para entender e fazer esse entremeado aí das coisas. E aí, tudo isso que eu falei, a gente está na parte quase que uma de investigação. Tem lá o conhecimento, né? Tem que conhecer isso. Tudo isso é ensinado. Alguém me perguntou aqui se existe curso de consultoria, cursos para ser consultora de estilo. Existe, tá? Inclusive, eu dou um curso de formação em consultoria de estilo. Agora você vai ter, se você está estudando, na semana vou ser consultora de estilo, que é um aquecimento aí para quem quiser depois se aprofundar, entra no curso. Nessa semana são aulas gratuitas, onde você vai conhecer algumas dessas técnicas aqui que eu falei. Então, lá na semana, eu vou ensinar, por exemplo, os 7 estilos universais. Então, você vai saber os elementos visuais de cada um desses estilos, tá bom? E aí eu vou ensinar também mais um monte de coisa. Se no final você fala assim, eu quero ser consultora, aí você vai e faz o seu curso de formação. Especialmente, se você quiser, vai ser um prazer que você faça comigo, tá? Deixa eu ver aqui. A Ju falou assim, acho, inclusive, que esse é um grande diferencial do seu curso. Olhar para a mulher de maneira humanizada, sem levar dores que fazem parte da vida dela, respeitar as diferenças. Isso é fundamental, Ju, é muito importante mesmo que a gente entenda isso, né? E escute a cliente. E como eu falei, isso eu só aprendi realmente na prática. Tá? Então, você vai falar assim, mas aí, Alan, como é que eu vou fazer? Eu não tenho essa prática ainda, mas você vai ter, tá? Lembra das escadinhas. Não adianta você querer chegar lá no topo da montanha, né, lá no alto da escada, sem ter passado por aqui antes, tá? Tem que segurar aí a ansiedade, respirar, confiar no processo, né? Eu falei isso também aqui semana passada, de uma aluna minha que estava mega ansiosa, ela falou, eu não sei ainda fazer isso. Calma, que para você fazer isso aqui, que no caso era o closet clearing, né, que ela queria muito fazer, não adianta você aprender, por isso que eu falei, não adianta ter muita informação e sem ter o conhecimento disso, né? Então, para ter esse conhecimento, para você fazer uma dessas etapas bem feitas, você tem que ter aprendido antes uma série de coisas. Então, é importante o estilo, é importante a cor, é importante entender de modelagem, não a ponto que você vai precisar fazer uma modelagem, mas você vai entender as proporções, né? O que determinada modelagem, se ela aumenta, se ela diminui, se ela faz uma linha horizontal, se ela faz uma linha vertical. As cores também têm um papel fundamental nisso, como eu falei agora, tá? E aí, as outras técnicas ali que você vai aprender, tá? Dentro do curso. Então, assim, não precisa ter uma formação em moda. Lá no Profissão Estilo, que é o meu curso, né, o nome do meu curso de formação se chama Profissão Estilo. Eu tive alunas já que eram delegadas de polícia, tive alunas que são de contabilidade, deram contabilidade, tem alunas psicólogas, tem alunas de várias áreas, tá? E aí você fala assim, nossa, mas uma delegada de polícia, ela foi fazer isso? Não tem nada a ver. Mas tem a ver, porque primeiro que tem a ver, não a formação dela, né? Para ser delegada de polícia, volta lá no direito. Lembra que eu falei que tem muitas mulheres que fazem direito, formação em direito, e acabam depois indo para a consultoria? Não me pergunte a relação, mas o fato é que tem. Para ser delegada de polícia, você precisa ter feito direito, né? É uma das necessidades, lá das obrigatoriedades para ser delegada, é ter feito direito. Normalmente as advogadas, elas se vestem muito bem, elas são muito ligadas às estéticas, pode ter alguma coisa a ver com isso, tá? Ou estão cansadas realmente, né, de estudar muita lei, tá muito ligada, e querem uma coisa tipo uma válvula de escape. Porque acaba que, para mim, pelo menos, quando eu tô atendendo uma cliente, eu saio do meu mundo. Já falei isso, não sei, acho que poucas vezes já falei isso, acho que eu nunca falei isso numa live. Mas eu saio do meu mundo, é como se eu tirasse férias da minha vida. Então, assim, eu vou ali tirar férias, eu vou atender uma cliente. Quando a gente faz uma consultoria,
a gente não está trabalhando para a gente está trabalhando para o outro. É uma forma de doação. Doação do seu tempo, doação da sua atenção. Tá? Você vai entender o outro. E é muito, muito, muito importante, e para algumas pessoas é difícil, você não colocar a sua emoção, não colocar o seu gosto pessoal, o seu achismo. Então, cuidado com esse negócio do eu acho. Por isso que é importante entender também essas técnicas, né? Entender o que cada uma dessas coisas representa, desses pontos que eu falei aqui, para depois você juntar mais de acordo com a cliente, de acordo com a necessidade dela, sem deixar o teu achismo, o teu gosto pessoal, o teu estilo interferir naquilo. E isso parece simples, mas não é. Porque algumas clientes vão ter estilo oposto, completamente do seu, né? Oposto do seu. De repente você é uma pessoa super clássica, não gosta de cor, ou enfim, estou dando um exemplo muito raso aqui, tá? Aí chega na casa da cliente, ela é mega colorida, é mega criativa, talvez você nem saiba, né? Nossa, como é que eu vou agora fazer para atender essa cliente, que ela é tão, né, expansiva, e eu sou tão retraída. Como é que você faz isso? Voltando com a base lá, na tua teoria, né, nos teus estudos, pesquisando. A gente nunca para de pesquisar, nunca, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com humanas, e a consultoria é humanas, você acaba sempre estudando, entendendo o próximo, tá? E vai ir com a sua experiência. Então, a experiência de vida conta muito na consultoria, né? O tempo que você viveu, quais são as suas referências, isso para ajudar a construir esse universo e interpretar também. Acontece, sim. Ah, então, Alan, você está dizendo que eu tenho que aceitar sempre o estilo da cliente? Se ela já sabe o estilo dela, se ela já sabe o que ela gosta, por que ela contratou uma consultora? Né? Porque muitas das vezes ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela está comunicando, e ela quer justamente um parecer disso, né? Então, assim, eu gostaria de comunicar isso, mas olha aqui meu armário, só tenho coisas opostas, né? Eu não estou tão feliz com isso. Será que eu estou comunicando realmente o que eu quero? Ou, de repente, acontece da cliente tá lá com aquele armário dela, achando que está comunicando o que ela quer, quando na verdade ela não está, né? Ela está comunicando uma outra coisa, ou ela tem um potencial muito grande. Já aconteceu comigo de eu chegar no armário da cliente e ver peças assim que diziam muito diferente do que ela estava de fato comunicando. Eram cores muito sóbrias, só sem opacidade, ela é muito comunicativa, tinha cores dentro do armário dela, só que ela não usava. Às vezes não usava porque não conhecia, às vezes não usava porque não sabia o que ele ia comunicar. Então, você pode, né, com todo esse teu conhecimento que é adquirido na formação, mostrar para ela um outro caminho, mostrar para ela que, olha, a sua comunicação é super, né, ampla, você é muito comunicativa, divertida, isso aqui não passa tanto isso, você quer estar de acordo. Então, é uma construção aí, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Muito bom aprender com quem sabe o que passar. Obrigada. Estilo também tem a ver com estado de espírito. Tem, né? Tem a ver com estado de espírito, tem mais assim, com as cores, né? A gente hoje não está num dia muito bom, de repente você não quer usar uma cor que chama muita atenção, de repente você não está muito afim, mas o estilo, né? O teu estilo, quais são as tuas referências, ele está ali, ele está ali. Não é que você vai, de repente, mudar da água para o vinho. Ah, o estilo pode mudar? O estilo muda. O estilo muda de acordo com o seu momento de vida, né, com as suas preferências, com as suas necessidades, tudo isso vai mudando. A mulher, quando tem filho, muda muito, tem mais necessidade desse conforto, ou às vezes o corpo mudou, né? O corpo ganhou muitos quilos por causa da gestação e não voltou ainda, aí aquela roupa, como é que ela se via, ela não se enxerga mais, o que ela vai fazer? Então, são muitos casos, tá? Não adianta eu dar um exemplo aqui, porque são exemplos de pessoas como você. Imagina que cada pessoa é muito diferente uma da outra. Cada pessoa tem um trabalho, cada pessoa tem uma necessidade. Então, não existe fórmula pronta. Isso, de fato, não existe, fórmula pronta. Existem as técnicas e você, estudando, né, se formando, você vai saber fazer esse entremeado aí para entregar um trabalho realmente que represente a cliente. É assim que funciona. Não sei se acontece com vocês, mas é isso. Vai numa loja, a pessoa elogia, né? Fala, nossa, você é tão estilosa, ou encontra alguém, tem muita dica, né? As pessoas pedem muita dica, né? Fala,
Ai, me dá uma dica aqui para comprar isso, me ajuda a montar um look, me ajuda. Que roupa que eu visto para ir num casamento, que roupa que eu vou numa festa. A pessoa acaba que é referência, porque ela mexe e ela respira tanto isso, ela gosta tanto disso, que vira referência de fato. E aí está na hora de remunerar com isso, né? De você ganhar dinheiro com isso. Por isso que existe também a nossa profissão. Não só por isso, né? Mas tem pessoas que usam a consultoria para ter uma renda extra, né? Tem pessoas que são a profissão principal, que é o meu caso. Agora, a Juliana, que está aqui, minha aluna, né, que já andei lendo aqui, ela fala que muito além do dinheiro que se ganha, da remuneração, tem toda a satisfação pessoal que isso dá, né? Você realmente transformar uma vida e transforma, né? Parece uma coisa assim muito, né? Nossa! Aliás, esse negócio de transformar, acabei de lembrar ontem de uma live que eu estava vendo, o rapaz era um homem, ele falou assim, aqui ninguém transforma ninguém não, porque transformar é só se a pessoa for mudar de sexo. Se não for mudar de sexo não tem transformação. Mas é uma evolução, então, digamos assim. Né? Você acompanha realmente um crescimento da pessoa. A Pio estava contando aí de uma live que eu fiz com a Yari. A Yari foi uma cliente minha, então ela me procurou, foi um atendimento online que a gente fez, ela é do interior de Minas Gerais, é muito gratificante, né, Ju? Então a Yari, ela fez uma consultoria comigo online e ela tinha lá as necessidades dela. Ela é médica, dermatologista, que tem todo um ambiente, né, médico de dermatologia que requer, ela mexe com beleza, ela mexe com estética, ela tem que estar realmente. A gente comunica muito com a nossa aparência, né? Então, quando você está lidando com o público, quando você está aí numa posição de consultora de estilo, também espera-se, né? Já que a imagem comunica, que você tenha uma imagem adequada àquilo. Como eu falei semana passada, você não vai procurar um dentista que você chegue lá e está com o dente podre. Ele tem que estar com, é o mínimo que ele tem que estar com o dente direito, né? Então, se a pessoa vai... Por isso a consultoria de estilo, ela começa com você, tá? Você tem que entender o seu estilo, o que você vai comunicar. Porque como é que você vai vender uma coisa, você nem sabe o seu estilo, fica meio incoerente, né? Concorda? Então, é preciso se conhecer, preciso entender o que você gosta. Não que você tem que ter... Toda consultora de estilo tem que ter um estilo X. Então, toda consultora de estilo tem que usar muita cor, tem que ser colorida, tem que saber fazer harmonia de cores. Ela vai saber fazer harmonia de cores, mas de repente não é o estilo dela. Ela não quer ser uma pessoa colorida. Ela pode ser uma pessoa muito bem monocromática, né? Só gosta de usar conjuntos, e isso independe, tá? Mas ela tem consciência do estilo dela, ela tem consciência do que ela quer comunicar. Isso é muito importante. Então, a Yari, ela tinha lá todas as questões dela, e como a Pio falou, ela mudou muito. Então, ela contou isso na live. Para quem quiser depois assistir minha live com ela, tá lá no Instagram dela, depois eu boto aqui para vocês, eu não lembro de cabeça, tem que procurar yari.dermato, alguma coisa assim. Mas é muito interessante, ela conta como é que foi. E depois que ela fez o atendimento comigo, online, né, que eu mostrei para ela as peças que ela tinha que usar, as cores que comunicavam, né, tudo de acordo com a entrevista, a gente fez também closet clearing, a gente montou os looks. Ela quis fazer o curso de formação para ter mais entendimento, para poder levar isso para o trabalho dela. Então, ela é dermatologista, trabalha com isso, é uma excelente médica, mas ela tem essas noções de consultoria que ajudam muito na questão do relacionamento humano, do atendimento, da comunicação. Então, é muito interessante também, mesmo se a pessoa, né, mesmo se você não queira trabalhar como consultora, com certeza amplia o horizonte e esse entendimento de tudo isso que eu falei, né, desde o início da live até aqui, que traz aí mais bagagem para você. Vou chamar mais uma pessoa, hein, antes de a gente terminar aqui. Deixa eu ver quem eu vou chamar. A Ana, deixa eu só ler um comentário aqui. A Ana falou, já dou consultoria sem cobrar. Pois é, amo muito esse universo, é um prazer tão grande, é maravilhoso. Então começa a cobrar, Ana, faz sua formação, porque também acontece o seguinte, quando você não tem uma formação, você realmente vai dar só dica. Agora, quando você tem uma formação, a pessoa sabe primeiro que vai ler o seu trabalho e sabe que você estudou para aquilo, isso te passa muito mais credibilidade, você tem muito mais credibilidade e autoridade para aquilo, né? Para poder cobrar. Tchau, boa semana, boa segunda.